Olá, tudo bem? No programa de hoje nós falaremos com Helder de Carvalho, também com a psicóloga Miriam da Silva e com o doutor Leandro falando sobre direitos previdenciários. Tudo isso e muito mais no seu Fórum do Trabalhador. Olá, seja muito bem-vindo no seu programa Fórum do Trabalhador. Hoje eu converso com o Helder de Carvalho, nós vamos falando um pouco sobre campanha política, está iniciando a política, muita gente se preparando, né, que serão candidatos, e ele vai falar um pouquinho mais com a gente. Olá, Helder, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Helder, qual o papel do marketing político em uma campanha? As pessoas geralmente têm uma visão equivocada do marketing político, acham que o marketing político vem para fazer milagres, para eleger candidatos e tudo mais. Na verdade, o marketing político vem fazer ajustes para que o candidato, com toda a sua história, tudo que ele possa oferecer, seja encontrado pelo eleitor, que o anseio da população, do eleitor, vá ao encontro do que esse candidato pode oferecer. Caso o que o candidato ofereça não vá ao encontro do que a população quer, não há o que fazer. O cara não tem condição de ser eleito, né? E por outro lado, se está tudo muito ligadinho, vai ao encontro que o eleitor quer com o que o candidato tem a oferecer, mas ele não consegue ser visto pela população, aí esse candidato também encontra uma grande dificuldade. Então o papel do marketing político é justamente promover esse encontro e fazer ajustes. Às vezes o candidato tem ele e a sua equipe, ou o grupo que ele pertence, tem uma visão única sobre o que precisa ser feito. E a população, às vezes, não entende da mesma maneira. Helder, é possível ganhar uma eleição apenas com a intuição? Ou é melhor eu copiar tudo que o outro está fazendo? Já foi possível há uns 20 anos, 30 anos. Agora não. Agora, vamos começar a primeira parte de copiar. Não dá para copiar porque cada candidato é único, cada momento é único e cada grupo de eleitores também é único. Então, por exemplo, para eu fazer uma campanha de um candidato que defende algumas bandeiras, ele vai ter um posicionamento, uma forma de abordar as pessoas totalmente diferente de um outro candidato em outra cidade ou até mesmo na mesma cidade em tempos diferentes, em eleição diferente. Então, cada campanha é única. Então precisa ser observado que naquele momento aquele grupo de eleitores deseja e que naquele momento esse candidato representa ou tem que oferecer. Por outro lado, a questão intuitiva, a primeira parte da pergunta que eu inverti, já foi possível. Agora não mais. Por quê? Porque existem uma série de questões técnicas, o eleitor ele é muito complexo, a pessoa, o ser humano é complexo. Então, para a gente fazer uma campanha, a gente precisa estudar várias dessas questões do que o eleitor fala e do que ele realmente quer dizer. São coisas diferentes, às vezes, por incrível que pareça, às vezes não se encaixa o que ele fala do que realmente faz ele votar, faz ele mover. Muito bem, você disse que antes era possível, né, copiar, seguir a intuição, e dentro dessas mudanças tem agora o advento da internet. Isso muda muito ou aqueles que são candidatos não precisam se preocupar com a internet? A internet ela vem ganhando espaço a cada eleição. É importante a gente sempre perceber que o candidato ele deve ter uma presença na internet, uma presença positiva, mas a internet não é o único, não pode ser ainda o único caminho pelo qual um candidato vai atrás do eleitor. Até mesmo porque, embora muitos eleitores tenham acesso à internet, aquela maneira tradicional do olho no olho, da campanha falada, de conversa com o eleitor, ela ainda é muito presente e ela decide muito o voto. As pessoas, às vezes, equivocadamente, fazem uma leitura da eleição nos Estados Unidos, falam, Barack Obama usou muito a internet, foi eleito. É verdade, ele usou bastante a internet,
Só que nos Estados Unidos o uso da internet ele é diferenciado. Ele não usa a internet para obter voto diretamente, e sim para obter mais pessoas para trabalhar na campanha, para obter mais doações de campanha, porque lá é permitido e tudo mais, e para poder engajar as pessoas nas propostas e relacionamento com o partido. Então é um apelo diferente da internet, mas isso de maneira nenhuma tira a importância da internet na eleição. Inclusive nessa campanha agora de 2016, ela acaba tendo uma posição fundamental, uma vez que muitas das outras mídias foram proibidas. Então você não pode usar o outdoor, já não podia antes, mas você não pode usar aquela placa de casa de 2x1, e muitas outras coisas você não pode utilizar. Além disso, na pré-campanha acabou sendo permitido muitas práticas na internet. Então o candidato não pode fazer pedido explícito de voto, mas ele pode falar de si, né, fazer promoção pessoal, ele pode falar de propostas, tudo isso utilizando a internet num custo, muitas vezes, na maioria das vezes, muito, muito menor do que utilizar outras mídias. Então isso é um ponto positivo, mas sozinha a internet não ganha eleição. Ainda precisa que o candidato utilize outros elementos para poder chegar até o eleitor. Até agora nós estamos falando do candidato, né? Você que é candidato teve a oportunidade agora de ver algumas dicas. Mas eu quero falar agora sobre o eleitor. Helder, há um sentimento muito grande e algumas campanhas na internet dizendo para que não se vote, anule o seu voto, né? Esse é o caminho de mudar a situação política do nosso país? Então, é uma maneira de pensar na democracia de uma maneira não democrática, ou tentar fazer uma democracia como uma não democracia. O fato de você não votar, você simplesmente deixa para que outras pessoas que votam que vão resolver quem vai governar ou quem não vai governar. Né? Disseminado sempre, muitas vezes pela internet, vários boatos de que se tiver uma quantidade X de votos nulos, se anula a eleição e as pessoas que eram candidatas não podem ser candidatos. Nada disso existe. A gente tem os votos válidos e esses votos válidos já excluem votos brancos, votos nulos. Então, votar é importante. É importante que o eleitor vote de maneira limpa, em primeiro lugar, porque você não pode reclamar da corrupção se você, no ato de entregar o seu voto, o seu apoio a alguém, você já usa da corrupção para poder fazer esse acordo em relação ao voto, né? E então de maneira limpa e depois de maneira consciente. Não votar por votar, mas você precisa saber o porquê você está votando em tal candidato. É preciso buscar a história desse candidato, ver a viabilidade dos projetos desse candidato, ou seja, o que ele está propondo, e também o que ele vem, se o que ele vem falando é coerente ao que ele vem pregando ao longo do tempo. Então, esses três elementos são essenciais na avaliação do candidato. Então, não adianta o candidato, o eleitor, simplesmente falar, vou votar porque vou votar no menos pior. Não existe isso. A gente tem um número grande de candidatos e é preciso buscar um candidato que se alinhe à sua maneira à sua visão de mundo, à sua maneira de trabalho. Sempre há pessoas boas que se lançam candidatos, muitos já estão na política, é preciso a gente olhar com cuidado para a gente encontrar essas pessoas. E também tem, nesse momento eleitoral, agora acaba se abrindo uma possibilidade de trabalho, né, que são aqueles trabalhadores que estarão envolvidos nas campanhas, que serão contratados por candidaturas. E como deve ser a postura desse trabalhador? Que ele é um trabalhador que ele sabe que é um período, ele não vai se efetivar ali no seu trabalho, mas naquele período que ele está se desempenhando o seu trabalho, qual que deve ser a postura desse colaborador ou desse trabalhador? A campanha eleitoral ela tem um começo e tem um fim. Então, os contratos para trabalhar em campanha eleitoral, eles são temporários. Né? Ele tem um começo e tem um fim. Tempo determinado, inclusive. Agora, pode acontecer de que esse trabalhador venha a desenvolver outros trabalhos junto com o candidato, mas isso não é uma regra. Né? Muita gente vai para trabalhar na eleição já com a ideia de que, sendo eleito, o candidato vai
manter uma equipe gigantesca, baseada em favores e cabide de emprego, e isso não é uma verdade. Isso não pode acontecer. Quando isso acontece, é sinal que as coisas começam a ir mal, né? Então, quem fizer o trabalho realmente bem feito e se destacar naquele trabalho, obviamente pode acabar tendo outra oportunidade, ou oportunidade de uma continuidade no trabalho. Mas muitas vezes a pessoa já com aquele pensamento que a política não precisa trabalhar, política não se faz nada, o que é obviamente uma inverdade, ela já vai trabalhar na campanha com essa ideia de que é só aparecer do lado do candidato, dar um tapinha nas costas, e isso já vai render votos, isso já vai levar à vitória, e isso também vai render emprego, não é um trabalho, um emprego futuro. E isso é uma coisa que os trabalhadores que já vão com essa ideia devem parar por aí e repensar. Será que eu vou fazer parte de um projeto político? Será que eu vou fazer parte de mudar, de construir uma história na qual eu mesmo, como trabalhador, estou inserido nessa história? Ou será que eu vou começar fazendo tudo de qualquer jeito e querer que as coisas continuem bem? Então, a regra vale mesmo para um trabalho numa empresa. É preciso mostrar o trabalho, é preciso fazer bem feito, é preciso ter responsabilidade, porque senão as coisas não acontecem. E chegado o final da eleição, qual que é o papel do eleitor? Aí ele termina simplesmente ao digitar ali o seu candidato? Depois do barulhinho da urna, e muitos eleitores acham que, bom, já fiz o meu dever e já está tudo pronto. Na verdade, não é assim que deve acontecer. Por quê? Porque a construção de uma sociedade democrática, ela tem na eleição um momento de festa, um momento de um grande acontecimento, mas, como eu já disse, ela é uma construção. Uma construção não se dá de uma hora para outra. É preciso que o eleitor continue acompanhando pelo menos aquele candidato na qual ele votou, para verificar se o trabalho desse candidato está condizente com as propostas que ele havia feito em campanha ou com o rumo que esse eleitor pensou que esse candidato ia tomar, né, estando em mandato, estando eleito. Então esse acompanhamento de trabalho permite ao eleitor saber se o que ele fez na urna, o voto, foi realmente válido, foi realmente bem direcionado ou não, se é preciso mudar, né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas falam em mudança, 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 mas não faz nem ideia do que realmente está acontecendo, que é simplesmente mudar por mudar. E isso é um discurso que acaba se tornando vazio. Por quê? Porque, como eu já disse, tem muitos candidatos que realmente fazem um trabalho a ser admirados, né? E merecem uma recondução ao mandato para dar continuidade a esse trabalho bem feito, né? Muitos eleitores têm essa consciência, acompanham o candidato, agora outros não, outros ficam só nesse discurso da mudança e vamos mudar, e algumas coisas realmente têm que mudar, né? Mas é preciso olhar com cuidado. O eleitor, após a eleição, ele precisa acompanhar esse candidato em que ele deu o voto para verificar como está sendo, como está indo esse trabalho. Afinal, o eleito, ele é representante do povo, inclusive dessa pessoa que deu voto. Então, como nós estamos sendo representados? É preciso acompanhar, é preciso trazer a política para próximo, para que você possa realmente fazer uma construção democrática que vá acontecer a política na sua essência, que é o bem comum, o bem para todos. Nós conversamos com Helder de Carvalho, consultor político. Helder, muito obrigado pela visita. Muito obrigado a você, é um prazer estar aqui e até a próxima. A tocha olímpica passou por Ribeirão Preto e o João Pedro traz mais detalhes. Oi Jean, tudo bem? Estamos aqui hoje na coletiva de imprensa do revezamento da tocha olímpica aqui em Ribeirão Preto. E ao meu lado, a Adriana Garcia, ela é representante, diretora de comunicação da organização dos Jogos Olímpicos. Adriana, como que é para você estar vindo aqui em Ribeirão Preto falar e representar um pouquinho o Comitê Organizador Olímpico sobre os Jogos Olímpicos?
Eu vim diretamente do Rio de Janeiro para convidar a população de Ribeirão Preto para acompanhar a passagem da chama olímpica aqui na cidade. É um momento inesquecível, é um momento da gente prestigiar as pessoas da população e os atletas aqui de Ribeirão. Porque assim é uma honra conduzir a tocha, esse fogo sagrado que vem da Grécia e que já existia desde 700 anos antes de Cristo. Ele traz a renovação, ele traz a esperança de paz, de união entre os povos, e os jogos também trazem essa mensagem. É a grande festa do esporte, é o momento da gente torcer e vibrar com todo o talento dos atletas que eles estão se preparando há tanto tempo por essas medalhas. É a hora da gente ir vibrar por eles e com eles, e é a hora da gente mostrar o nosso melhor, as nossas grandes histórias das pessoas comuns que estão conduzindo essa tocha e que têm histórias extraordinárias, que fazem o bem e que fazem acontecer pelo Brasil afora. É o momento também da gente mostrar as nossas tradições, o que a gente tem de melhor, os nossos costumes, e guardar isso no coração, especialmente das crianças, que tem que levar essa mensagem do valor do esporte, dos valores olímpicos, de amizade, de excelência para o futuro e para as próximas gerações. Os nossos telespectadores que quiserem adquirir os convites para poder assistir os jogos, têm ainda disponibilidade? E quais são os jogos que ainda tem convites para estar vendendo? Olha, eu trago uma boa notícia. A gente teve a notícia agora na quinta-feira de que esta próxima quinta-feira, ao meio-dia, vão entrar milhares de novos ingressos à venda para os esportes mais disputados. Então, vôlei de praia, natação, atletismo, basquete, futebol. Então, assim, as pessoas ainda têm chance de organizar sua viagem. Eu diria que é quase uma última chance de conseguir esses ingressos disputados. É claro que tem outros esportes que tem muitos ingressos à venda ainda, mas para esses que todo mundo quer, quinta-feira, meio-dia, www.rio2016.com/ingressos. Ainda dá tempo, pessoal, vai lá e compra, porque vale a pena. É um evento inesquecível na vida de qualquer brasileiro, vivenciar isso e ver esses atletas em sua performance. Aqui ao meu lado está Dulce Neves, ela é secretária da Cultura de Ribeirão Preto e vai falar pra gente um pouquinho como que vai ser o revezamento da tocha olímpica no Departamento Cultural. Sabemos que vai parar aqui na Esplanada do Teatro Pedro II por 5 minutos. Como que vai ser esse revezamento e como que a cidade está empenhada todo nesse procedimento de promover um evento bacana para a população? A cidade está trabalhando há muitos meses já em função dessa chegada da tocha, que é um símbolo importantíssimo, né? Que trata das questões da essência humana. O símbolo da chama é realmente esse calor humano entre os povos, e Ribeirão Preto é agraciada então com esse momento. 2 pontos importantes na cidade de troca de condutores e a chegada da chama para o acendimento da pira. Então acontece aqui na Esplanada do Pedro II, aonde já algumas horas antes vão estar acontecendo atividades artísticas e culturais, atividades urbanas, como a fanfarra dos desbravadores, artistas pintando ao ar livre, rodas de capoeira. Então a Esplanada do Teatro Pedro II, até porque o teatro é com toda certeza o nosso principal cartão postal, né? E essa imagem já é uma imagem que já foi aí para o mundo na Copa do Mundo e agora vai também para o mundo durante a passagem da tocha olímpica. E depois o Parque Raia, onde a tocha deve chegar mais ou menos às 19 horas para que seja então acesa a pira. Lá também muitas atividades artísticas e culturais, tanto oferecidas pelos patrocinadores como as organizadas pela cidade, pela Secretaria da Cultura. Inclusive no palco, para receber a chama, nós teremos a Orquestra Jovem Acadêmica Alma, uma orquestra de jovens e adolescentes, que vão inclusive receber a chama com um coro chamado Coro dos Peregrinos, que é da ópera Chama Sagrada, que tem tudo a ver com esse momento também. Então, uma grande festa realmente na segunda-feira em Ribeirão Preto. Obrigado. Nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos. Pessoal, todo mundo aqui. Eu vou anunciar o incompetente do mês. E é? Você. Você. Pode vir aqui na frente pra todo mundo te ver, garoto. Pode aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Continue assim, sem cumprir as metas, que você vai longe. Você vai bem longe.
vai pro olho da rua. E o mês que vem pode ser qualquer um de vocês. O assédio moral é um abuso mais frequente do que você imagina. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Jean, hoje eu quero trazer dicas sobre equipamentos de segurança e por isso nós vemos até o Alexandre Leão, que vai falar sobre a importância de usar o EPI, equipamento de segurança. Olá, Alexandre, qual a importância de estar usando esses equipamentos? Tati, obrigado por essa oportunidade. O equipamento de EPI, que é equipamento de proteção individual, tem importância de conservação da família, conservação dos seus filhos, da alegria de você voltar para casa e não se machucar. Nós estamos com a empresa há 12 anos e a venda de EPI e a proteção do EPI vem crescendo dia a dia. Nós temos hoje já catalogado 12 mil itens de EPI. Todos esses itens, cada um tem a sua proteção. Cabeça, olhos, mãos, corpo. E isso, para o trabalhador, é a certeza dele voltar sem acidentes para casa. Muito obrigada. Agora nós vamos continuar falando sobre equipamento. João, qual a importância da utilização do EPI em todas as situações que o trabalhador estiver? Tati, é o seguinte, nós desde 1978, tá, no Brasil, existiu a norma regulamentadora número 6, tá, que a gente chama NR6. Ela que regula o EPI, equipamento de proteção individual. E de lá para cá a gente teve tanta evolução que esse equipamento hoje a gente já se utiliza dentro de casa. Até a doméstica pode se utilizar de produtos que vai fazer a proteção da integridade física dela, porque nós temos hoje produtos químicos para lavar quintais, isso tudo, não só na área industrial. Que às vezes a gente vai falar assim, olha, produtos que você vai ficar resguardando a integridade do trabalhador, né? Só o industrial não, mas hoje a gente tem tanto específico que chegou a tecnologia para o empregado doméstico, tá? Mas hoje nós temos tanta proteção de cabeça, né? Que a gente pode começar com capacete, desde aqui capacete simples para um trabalhador comum da construção civil, até um capacete super sofisticado com proteção para fogo, né? Com alta temperatura, proteção para retina, né? Nós temos aqui a vestimenta dele, para proteção dele aqui de fogo. Nós temos vestimenta hoje para pó químico, né? Nós temos vestimenta até comum para o calor, né? Porque hoje a gente vai falar o seguinte, olha, a vestimenta manga longa, por que o trabalhador é utilizado manga longa dentro do trabalho comum? É por causa do sol, porque senão, se a gente não protegê-lo hoje sobre o sol, a gente pode ter esse cara no futuro um problema de câncer de pele. Então, um simples protetor solar hoje já é um EPI, um equipamento de proteção individual, tá? E aí a gente vem aqui pés, a gente vai ter hoje uma botina aqui de borracha simples, não, essa é uma botina específica para o nosso motoqueiro, que ele já vem com o solado dele antiderrapante como se você fosse um desenho de pneu, para que ele não escorregue, para que ele tenha hoje uma maior aderência. Ele tem as proteções aonde vai pegar todo o processo dele dos pés dentro do equipamento dele, que é o quê? A moto dele. Nós temos hoje calçados específicos, tá? Que tenha o conforto dele, não só a proteção para ele, que ele tenha de não ter uma perfuração
de um prego, de cair um produto dele, que ele tem uma biqueira de aço, um composite, até o conforto dele para sair e ir num shopping. Não é hoje, não só protege, quanto também tem que ter conforto e tem que ter estética, né? E nós temos também até um simples para um trabalhador comum, uma pessoa de um pedreiro que vai ter um rural, e você tem uma botina às vezes também tão boa quanto, que só não tem o estilizado, mas também para proteger a integridade física do nosso colaborador, tá? Você vem proteção dos olhos, tá? Que você vai ter ele, por que amarelo? Para que aumente a intensidade da visão desse indivíduo num ambiente que está mais escuro. Então existe uma ampliação da visão desse indivíduo. Até um óculos que você vai ter simples, incolor, para pó, para alguma fagulha que ele vai encontrar. Tá? Nós vamos ter luvas de várias tecnologias. Eu tenho uma luva hoje aqui de isolante para alta tensão, para que esse indivíduo trabalhe com fio com energia e ele não tome um choque, até uma luva para que você trabalhe com produto químico, tá? Até uma doméstica para que ela não tenha problemas de alergia e tudo mais, tá? Eu tenho equipamento super sofisticado para altura e resgate, para essa pessoa descer uma torre ou essa pessoa lavar uma caixa subterrânea, e se acontecer algum problema nós temos como resgatá-lo se ele tiver um equipamento desse. Caso contrário, seria impossível e a gente poderia perder um colaborador. Um equipamento como esse também pode ser utilizado no lazer. Vejo que esse é parecido com os que usam em rapel, certo? Isso mesmo, isso mesmo. Se você for analisar, é basicamente o mesmo, tá? E a segurança que ele vai ter lá no rapel, que, né, a gente fala assim, nossa, só caras ricos que vão praticar isso. Não, é o mesmo equipamento que às vezes um pintor vai estar subindo, escalando um edifício para fazer o trabalho dele simples. Ali ele vai ter um equipamento sofisticado, porque a segurança dele é tão importante, porque é uma vida comum quanto aquele que está praticando esporte. Você falou em relação às biqueiras. Qual a diferença quando o trabalhador vier? Por que ele tem que escolher uma e não outra? Tem umas que são feitas de plástico, outras já vão com aço, alumínio, e um novo componente que ele é diferenciado. Me deram informações que ele não possui condutor de energia. Você pode explicar pra gente? Sim, é o seguinte. Então, dentro de uma botina, você pode ter a biqueira de aço. Por que a biqueira de aço? Que você está trabalhando numa caldeiraria, então pode cair um lingote e de um peso grande, e que vai acontecer o seguinte, não vai esmagar o pé dele se ele tiver o quê? Uma proteção nesse equipamento, tá? Aonde está o pé dele aqui, e não vai acontecer o quê? Até a amputação desse membro, certo? E aí você pode ter essa biqueira de plástico, que ele trabalha em um ambiente que exige essa proteção, mas que não há um problema, um perigo de uma grandeza de peso que possa romper aquele produto e haver um dano ao membro desse colaborador. E existe também aquela botina que não pode ter nenhum produto metálico, porque ele trabalha numa área energizada, né, uma área elétrica, e se acontecer de cair algum cabo assim dentro desse calçado, ele não tem nada que conduza para esse elemento, porque o solado dele vai ser isolante, e se tiver alguma coisa que caia, um cabo que caia aqui, ou ele esbarre em alguma coisa condutiva, não vai passar para esse indivíduo, certo? Certo. Existe também alguns produtores para audição. Sim. Muitos profissionais usam. Você pode falar um pouco para nós? A proteção auditiva também é muito importante, né? Se você for analisar, a gente vai ter aqui hoje vários tipos de protetores, desde um
um protetor simples, que é onde você vai colocar ele no orifício do ouvido, até dependendo do grau de barulho que você tem, você vai ter que usar, às vezes, um protetor com uma capacidade de proteção maior, e aí a gente tem que analisar, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança da planta dessa indústria, ele tem que analisar qual a proteção que ele deve atender, que nível que vai estar de ruído, para que a gente mensure o equipamento correto. Existem também protetores faciais, e eles servem para qual profissional? O protetor facial ele vai servir para várias atividades, certo? Desde uma elétrica, aonde pode vir uma fagulha de um arco elétrico, até mesmo de um trabalhador que trabalha na metalúrgica, um esmeril, ele pode estar fazendo um pedreiro, que pode estar fazendo um carpinteiro, que vai sair um prego, sabe? Tudo que você pensar que pode resvalar no rosto desse indivíduo, se ele trabalha numa atividade que venha a condicionar esse perigo, nós já temos também um equipamento dessa proteção. Sim, bem como esses, também existem para caso há um incêndio. Tem também um protetor respiratório. Pode falar um pouco sobre eles? Também nós temos vários protetores respiratórios, desde um simples protetor respiratório para um produto químico, tá? Até realmente para gases tóxicos, que você vai ter cilindros, depois a gente pode estar olhando aqui na loja para você ver. Então você vai ter máscaras que você vai ter que entrar para fazer um salvamento, como um bombeiro, ele vai ter que entrar num ambiente que está com um problema de vazamento de gás, então ele tem que ter a proteção, não só, se ele não se proteger para entrar na área que está contaminada, nem o nosso amigo que está acidentado vai conseguir sair da mesma área. Certo? Sim, também uma coisa que ele falou é que o protetor solar, não muito visto como um equipamento de segurança, hoje é de grande importância. Sim, o protetor solar é de grande importância hoje no nosso país, porque o Brasil está na linha do trópico, né? E aqui é um calor intenso, né? E se você não se proteger dos raios UV, nós vamos ter, com esse trabalhador que ele fica no campo todos os dias, nós vamos ter em pouco tempo já um problema de câncer de pele. Então é de fundamental importância o uso de protetor diário, protetor solar diário, para que ele não venha adquirir esse problema na pele, né? Muito obrigada. Fiquem atentos aos equipamentos de segurança que o seu trabalho dispõe para você. É importante estar seguro em todas as ocasiões. Como podemos observar na entrevista, esses equipamentos salvam vidas. Então, tomem cuidado. Tati Michelucci para o Fórum do Trabalhador. Nós já estamos de volta com o programa Fórum do Trabalhador. Nós vamos conversar agora com o doutor Leandro Gomes de Paula, especialista na área de Previdência. Vamos acompanhar junto com Tati Michelucci. Estamos aqui com o Dr. Leandro de Gomes de Paula. Ele vai falar um pouco sobre planejamento previdenciário, revisão e desaposentação. Olá! Quais são os caminhos que nós precisamos tomar na hora de entrar no processo de previdência? O processo de previdência ele é um pouco complexo, né? O processo da aposentadoria. Na verdade, toda a cobertura pela Previdência Pública, pelo INSS, ele requer muita atenção e planejamento. O começo da carreira influencia no valor de sua aposentadoria. É normal que os jovens não pensem em sua aposentadoria, não planejem suas contribuições. E lá na frente, quando desejam encerrar as suas carreiras ou mesmo recuperar um pouco do dinheiro investido na Previdência Pública, no INSS, acabam tendo um susto com o valor do benefício. Por isso, é muito importante que as pessoas tenham ciência das regras e acompanhem as mudanças para que lá na frente tenham o benefício que desejam ter e que dê segurança para que tenham uma velhice tranquila. Compensa contribuir para o INSS? Sem dúvidas. Para que a pessoa tenha cobertura no INSS, para que seja segurado do INSS, ela deve verter contribuições. O INSS é um seguro. Só participa quem contribui. Existem algumas formas para a pessoa contribuir ao INSS. Uma delas é o segurado empregado, com carteira assinada.
A este segurado, a obrigação da contribuição fica para o empregador. O empregador deve verter contribuições ao INSS e cabe ao INSS fiscalizar. Já o segurado facultativo é aquele segurado desempregado ou aquele segurado que não tem nenhuma outra atividade. É importante que essa pessoa que não tem atividade faça contribuições também ao INSS para viabilizar uma aposentadoria ou mesmo num infortúnio, um auxílio-doença ou mesmo uma aposentadoria por invalidez. Essa cobertura também se estende aos empresários, que muitas vezes contribuem para seus funcionários e deixam de contribuir para si. É importante que se verifique com o seu contador se tudo está em dia. E também no INSS. O INSS disponibiliza o Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. Basta fazer um agendamento no 135 e após ir até a agência para poder colher essa cópia desse extrato. Lá teremos todas as contribuições, todos os valores que foram vertidos à Previdência, dando aí uma possibilidade de calcular e prever qual será o seu benefício futuro. Quem já aposentou, o que pode fazer? O interessante mesmo é planejar a aposentadoria. Chegar na aposentadoria já com toda a documentação em dia para que o benefício requerido observe todos os seus direitos e seja no valor desejado. A pessoa que já aposentou deve observar se todos os seus direitos foram sim observados, já que lá atrás podemos recuperar de repente um tempo de serviço onde não houve o registro ou foi empregado e o empregador não observou a obrigatoriedade do registro em carteira de trabalho, ou quando o empresário não foi vertidas as contribuições devidas ao INSS, e também as condições especiais, que são segurados que estão expostos a agentes nocivos, como risco biológico, agentes químicos, físicos. Eu posso me aposentar e continuar a trabalhar? A única aposentadoria, aliás, duas modalidades de aposentadorias vedam a continuidade de trabalhar. A aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial. Cabe lembrar que o aposentado com o benefício de aposentadoria especial, que é justamente aquela de quem trabalhou por 25 anos com exposição a agentes nocivos, ela permite trabalhar em ambientes não nocivos. Então, por exemplo, se eu sou enfermeiro e aposento com aposentadoria especial, eu posso ter uma atividade, exceto uma atividade em ambiente hospitalar ou em outra atividade que coloque a minha saúde e segurança em risco. Quem vai ter essa aposentadoria especial precisa ter alguns documentos diferentes? Sim. O principal documento para comprovar a especialidade é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento descreve todas as atividades e ambiente de trabalho do segurado. É por meio dele que o INSS verifica as condições e se há efetiva exposição ou não. É comum que empregadores, por desconhecimento ou mesmo por malícia, façam o preenchimento incorreto deste documento, cabendo aí, inclusive, reclamação trabalhista e indenização ao segurado que deixa de se aposentar antecipadamente ou com o valor que teria direito em razão deste preenchimento incorreto do documento. Também cabe lembrar que antigamente eram outros formulários, DSS, DIRBEM, e todos eles podem ser substituídos pelo PPP, mas, se emitidos corretamente quando da rescisão do contrato de trabalho, podem e devem ser anexados no pedido de aposentadoria, pois são aceitos ainda pelo INSS. O período de contribuição de quem vai ter direito à aposentadoria especial, no caso que trabalha com agentes de risco, é o mesmo de quem não há aposentadoria especial? Não. O fundamento da aposentadoria especial é justamente retirar a pessoa deste ambiente de risco. Por isso tem um período reduzido de 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Esse mais comum é o de 25 anos aqui no nosso ambiente urbano. Por exemplo, aos frentistas, aos enfermeiros, médicos, dentistas, mecânicos, pessoas que trabalham com a saúde em risco. O que é a desaposentação? Desaposentação está na moda agora essa palavra, né? Uma palavra nova, todo mundo falando sobre desaposentação. O tempo todo vem notícia que saiu uma desaposentação, o Tribunal da 2ª Região permitiu a desaposentação. Isso, na verdade, é uma tese jurídica. Foi feita uma tentativa de regulamentar a desaposentação, quando foi editada a medida provisória que alterou as regras da aposentadoria em 2015. Em 2015, a presidente Dilma vetou essas alterações.
Então a desaposentação não foi regulamentada. Como disse, é uma tese jurídica que visa a incorporação das contribuições pós-aposentadoria na aposentadoria do segurado. Em poucas palavras, o segurado pede para deixar de ser aposentado e, na sequência, para se aposentar novamente, mudando aí o cálculo do seu benefício, que, em regra, é vantajoso, aumenta o valor, fica mais vantajoso. Contudo, deve-se observar o que deve ser feito o cálculo antes, pois, em alguns casos, o benefício pode reduzir. Quem é o beneficiado desse processo? Ou tem que ser bem analisado porque pode ser tanto positivo quanto negativo o resultado? Tudo deve ser bem analisado. O processo de desaposentação ele vai incluir as parcelas de contribuição que ocorreram após a aposentadoria e, com isso, mudar a forma de cálculo. Como o cálculo do INSS leva em consideração a média das contribuições, por exemplo, uma pessoa que aposentou-se em 2007 e teve em seu período base de cálculo apurado de 94 a 2007 e agora, em 2016, vem a requerer as suas contribuições, este intervalo de 2007 a 2016, caso tenha contribuições muito abaixo das contribuições que foram vertidas anteriormente, podem reduzir o valor da sua média e, consequentemente, o valor de sua aposentadoria. Qual a diferença entre previdência privada, INSS e a outra maneira de se aposentar? Previdência privada é a previdência oferecida pelos bancos, ela tem um caráter complementar. Deve-se verificar se essa previdência de fato vai servir ao seu propósito, atrelada a um bom planejamento tributário ou mesmo planejamento sucessório. A previdência complementar ou privada, ela é facultativa, a pessoa escolhe se deseja investir e aportar valores neste fundo ou não. Já o INSS ele é obrigatório, que é a previdência pública. Ele é obrigatório a todas as pessoas que exercem atividade remunerada e ainda é aberta a possibilidade, como disse anteriormente, aos facultativos. As pessoas que não são obrigadas também podem participar do INSS, podem ser segurados do INSS. A previdência dos servidores públicos também existe e é separada com regras próprias, que é o que a gente chama de regime próprio de previdência social. Então temos aí no nosso ordenamento jurídico o regime próprio de previdência social, o regime geral de previdência social e as previdências particulares, que são as previdências complementares. Qual o tempo exigido atualmente para se aposentar de contribuição pelo INSS? A aposentadoria tem mais de uma forma hoje. Por exemplo, a aposentadoria por idade para o homem aos 65 anos e para a mulher aos 60, tendo o requisito mínimo de 15 anos de contribuição. Na aposentadoria por tempo de contribuição, a mulher deve cumprir 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição, independente da idade. Este benefício é aquele que leva em consideração a expectativa de vida. A expectativa de vida, então, vai reduzir o valor da aposentadoria. Tenho 35 anos de contribuição e 47 de idade, por exemplo, a minha aposentadoria terá um valor reduzido em razão da minha expectativa de vida. Há ainda a possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição por pontuação. Essa modalidade é relativamente nova. Nesta modalidade, requer-se que a somatória do tempo de contribuição e a idade para a mulher atinjam 85 pontos e para o homem 95 pontos. Lembrando que essa pontuação é progressiva, ou seja, com o passar do tempo, ela vai aumentando e pode fazer com que este planejamento seja inviável, devendo ser feitas as contas para saber qual é o melhor benefício a ser requerido. Eu cheguei à idade de me aposentar, porém não contribuí o tempo necessário. Qual o procedimento? A pessoa que não contribuiu ao INSS e já tem a idade, por exemplo, uma mulher com 60 anos, ela não pode se aposentar, a menos que contribua ainda por mais 15 anos. Cabe lembrar que existe um benefício chamado benefício de prestação continuada, popularmente chamado de LOAS, que é a sigla da Lei Orgânica da Assistência Social. Este benefício é concedido a todo idoso a partir de 65 anos de idade, independente de homem ou mulher, no valor de um salário mínimo. Porém, tem outro requisito, que eles chamam de requisito de miserabilidade. Na legislação, eles impõem um limite de 1/4 do salário mínimo como renda per capita.
Contudo, nos tribunais, esse valor vem sendo discutido e temos vários casos onde o benefício de prestação continuada foi concedido com renda de mais ou menos aí meio salário mínimo, devendo ser observada a realidade da família. Qual a dica que o senhor dá para quem está querendo se aposentar? Qual o procedimento que ele deve começar a tomar? Quais documentos que ele deve observar? E quais os fatos que ele deve ficar atento para que isso não prejudique a sua aposentadoria? O primeiro passo é verificar se todos os seus dados no INSS estão corretos. Se no seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, no seu CNIS, constam todos os vínculos, se a relação de salário de contribuição, se os seus salários foram computados corretamente no INSS. Mais a mais, é necessário verificar se algum desses períodos ou todos os períodos são de atividades especiais, pois há a possibilidade do pedido de exclusão do fator previdenciário ou mesmo da sua conversão. No processo de conversão do tempo especial em comum, a mulher a cada 5 anos ganha 1 e o homem 2. Muito obrigada, Dr. Leandro. E essa foi mais uma entrevista do Fórum do Trabalhador, Tati Michelucci. Obrigado, Tati. Obrigado, Dr. Leandro, por todas essas informações. Está aqui comigo agora a psicóloga Miriam Silva. Nós vamos falar um pouquinho sobre conflitos, algumas coisas que acontecem no ambiente de trabalho. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, por que existem tantos conflitos no ambiente de trabalho? Ok. Os conflitos eles existem, na verdade, por conta de uma diferença na maneira como lidar. Então, antigamente, sabe-se que existia uma relação patrão-empregado, né? E era quase que uma relação de propriedade. Então, as relações eram de cima para baixo. Eu, de alguma forma, determino o que você deve fazer e você, de alguma forma, vai me obedecer sem questionamento. Com o passar do tempo, com a mudança na nossa sociedade, com a chegada da internet, das mídias, das diversas mídias, e as informações como elas foram surgindo de acordo com a Revolução Industrial e tudo que a gente já sabe, isso foi modificando. As pessoas começaram a prestar atenção, de uma certa forma, que deveria haver uma maneira diferente de se trabalhar as relações sociais e inclusive no trabalho. A partir do momento que as relações pessoais mudaram, isso foi levado para a relação no trabalho. Então é por esse motivo que acontecem esses conflitos. Mas e o ser humano, ele está mais intolerante? Eu acredito que, devido exatamente ao que você me perguntou no primeiro momento, a intolerância ela se dá no momento em que ainda não está havendo uma evolução igual em todos os aspectos, né? Então, como ela fica desigual, porque às vezes a gente tem a tendência de separar o que acontece no meu trabalho, não é a mesma coisa que acontece na minha casa. Mas, na verdade, a gente precisa humanizar um pouquinho mais as relações. Então, uma vez, em algum momento, ainda existem empresas que não pensaram nessa questão. Então, a tendência é se repetir até que se acomodem as questões, né? A maneira como se dá as relações. E não mais de cima para baixo, mas tendo também o colaborador participando de todo o processo. Isso não significa que ele vai, de alguma forma, determinar como vão ser os caminhos da empresa, mas ele pode opinar porque ele é, de uma certa forma, o olho final próximo do cliente. Então, como ele está mais próximo do cliente, ele tem muitas observações que às vezes podem ser acrescentadas e, quem sabe, até modificar o rumo dessa empresa para ela poder melhorar, né? Nós falamos da questão da intolerância, né? Se o ser humano está mais intolerante, e a senhora citou a relação também trabalho-casa. Hoje as pessoas estão conseguindo dividir a relação trabalho e a relação casa, ou os conflitos que ela tem na casa, ela leva para o trabalho, e os conflitos que ela tem no trabalho, ela leva para casa. Como a senhora tem observado e como a senhora tem visto isso com o olhar clínico, essa separação? As pessoas estão conseguindo fazer essa separação ou, infelizmente, elas acabam se misturando?
ainda hoje, infelizmente, ainda hoje essa relação ela é muito misturada. Muitas vezes acaba ocasionando dificuldades no ambiente de trabalho. Eu costumo dizer de um caso que eu acompanhei pessoalmente numa empresa que eu trabalhei há muito tempo atrás, e a pessoa teve uma dificuldade de relacionamento, estava entrando em processo de separação, e infelizmente, como o trabalho que ele desempenhava era de atenção, ele acabou pagando com a própria vida por um acidente de trabalho. Então depois foram verificar e isso aconteceu, foi exatamente por conta disso. Então é necessário, nesse momento, de alguma forma, que se tenha, quando eu digo de relação mais humanizada, é observar o nosso colaborador, observar como é que está o comportamento dele, chamar para conversar e não fazer dessa pessoa unicamente uma máquina de produção, né? Então é isso que de alguma forma precisa mudar. Olhar para essa pessoa como um ser capaz de vender o seu tempo, né? É aquela criatura que está hoje, inclusive as pessoas, os mais jovens pensam assim, ele já tem essa noção de que ele está vendendo o seu tempo para a empresa. Então, nesse sentido, ele já começa a ter uma relação mais de troca. Então, é por esse motivo que é necessário que se tenha uma relação mais voltada para observar, para perguntar e saber ouvir. Então, quando a gente primeiro aprender a perguntar e depois saber ouvir, né? Ouvir o que essa pessoa tem para dizer, do que está acontecendo com ela naquele momento. Ele vai ser uma pessoa muito mais produtiva na medida que ele puder falar sobre as suas questões, né? E como fazer, então, para tornar esse ambiente de trabalho um lugar um pouco mais agradável ou mais agradável com as relações interpessoais que ali existem na empresa? Uma das questões é essa que eu falei, de saber ouvir, de levar, como já tem algumas empresas grandes que têm feito, as pequenas está na hora de começar a replicar isso, de ter um ambiente de lazer, ter um momento de bate-papo, ter um psicólogo, um assistente social, pessoas da área de saúde que possam proporcionar alguma outra possibilidade de conversa, de bate-papo, de acompanhamento. Isso é fundamental. E qual que é a importância que a empresa, nós estamos falando da relação trabalho, né? O patrão, a empresa, essa relação ela tem que ser estreitada com esse profissional para ajudar os demais colaboradores, mas muitas empresas, como a senhora cita, não têm essa preocupação. No olhar da senhora, a senhora entende e acha necessário que haja, então, esse apoio, né, da empresa do lado psicológico das pessoas? Sim, com certeza, porque existe digamos assim, uma crença de que se eu me preocupar muito com essa pessoa, se eu trabalhar muito com essa pessoa, ela vai melhorar e ela vai embora. Ela, na verdade, isso pode até acontecer, mas na maioria das vezes a pessoa, quando ela está estabilizada, quando ela tem um ambiente onde ela é acolhida, essa aqui é a palavra, até eu gosto dessa palavra muito, quando ela é acolhida, ela fica. Então, nós precisamos cada vez mais observar essa questão. Tem um exemplo de uma pessoa que eu assisti, o nome dele é Pedro Melo, ele é um grande empreendedor, até tem alguma coisa talvez sobre ele na Endeavor. Ele começou a ouvir e começou a ter os colaboradores participando da sua empresa, e ele só ganhou com isso. Ele começou com uma empresa e depois ele tem, até onde ele fez o vídeo que eu assisti, como não ser um pato nos negócios, ele já tinha 3 empresas, né? Então ele vai mostrando nesse material como que a gente pode aos poucos ir fazendo esse colaborador se aproximar mais da relação do trabalho, das estratégias. Muito também é importante de se posicionar essa pessoa, saber onde ela está e para onde que ela vai dentro da empresa, ou onde a empresa está e para onde a empresa vai, porque aí ele pode saber como ele vai contribuir com essa relação de trabalho, né? Eu gostaria que a senhora citasse alguns tipos, né, de terapia ou um formato que a empresa poderia colocar no atendimento psicológico dentro da empresa.
Porque muitas vezes talvez o empregador fique com aquela preocupação. Ah, mas se eu ter um profissional desse, o meu trabalhador, eu vou ter que parar ele meio dia de trabalho para ficar lá conversando com a psicóloga. Existem outras formas também, essa de ouvir o trabalhador, mas que pode ser empregado de um modo geral na empresa? Sim, esse é um deles, né, que é o acompanhamento. Não é necessário que tenha um psicólogo a todo tempo, mas é importante que essa relação do colaborador com o psicólogo, na minha forma de compreender, ela deve começar no gestor. Então, o gestor, junto com o colaborador, junto com o psicólogo, que devem decidir a maneira como vão conduzir essa empresa. E essa é uma luta minha, uma briga minha já faz bastante tempo, de que até inclusive diminui o turnover, né? A admissão e readmissão de pessoas, e esse círculo vicioso ele acaba por se desfazendo, porque na medida que você tem a pessoa presente, né? Presente, ativa, né? Você pode ter essa pessoa do teu lado o tempo todo, ele vai te acompanhar. Agora você me perguntou sobre as terapias. Uma delas é essa. Eu também faço um outro trabalho de acupuntura quântica, que é um trabalho até, digamos, inédito, pioneiro. Ele começou em 2009 e são pontinhos que se coloca na orelha da pessoa, ligado aos pontos da medicina tradicional chinesa. Além de causar uma boa sensação, uma sensação de bem-estar, ele também, de alguma forma, alivia tensões, questões emocionais e melhora o desempenho da pessoa. Tem sido testado até em esportistas, tem experiências em Santo André, que inclusive tem no YouTube alguns vídeos que podem estar à disposição. E é um trabalho maravilhoso, porque as pessoas começam a se sentir melhor, poder falar das suas questões e fica, de uma certa forma, mais humanizado, como eu estou dizendo, a relação de trabalho, né? Um colaborador melhor, um colaborador sendo compreendido pela empresa, ele vai produzir muito mais, né? Sim, sim, com certeza. E ele não vai embora, ele fica, porque ele se sente acolhido. Então essa é a questão fundamental. Até inclusive muitas vezes a pessoa tem coisas para dizer para o gestor, né, sobre como vai a empresa. Algumas empresas eu fiz um trabalho de levantamento, inclusive uma aqui em Ribeirão Preto. E o que me chamou mais a atenção é assim, ele precisa aprender a me ouvir, dizendo para mim sobre o gestor. Ele precisa aprender a me ouvir porque eu tenho muita coisa para dizer sobre o que o cliente precisa, sobre o que o cliente gostaria que fosse feito. Então, essa é uma das questões em que muito pouco se trabalha, né? Porque hoje o nosso maior patrimônio não é só o cliente, é o nosso colaborador. Então a gente precisa pensar cada vez mais nessa questão, né? Sem dúvida. Que na realidade eles não estão concorrendo entre si, pelo contrário, eles lutam pelo bem comum, que é o melhor andamento da empresa, né? Sim, sim, a competição é com o próprio colaborador, com ele mesmo todos os dias, com certeza. Muito bom. Eu conversei com a psicóloga Miriam Silva. Muito obrigado pela sua visita e as suas considerações finais. Eu agradeço a colaboração, a participação e espero que tenham gostado da minha entrevista, né? E fico à disposição. Gostaria que a senhora deixasse o contato, aquelas pessoas que estão em casa, que gostariam de entrar em contato com a senhora, como poderiam fazê-lo? Sim, através do e-mail terapias.mcis, que são as iniciais do meu nome, @gmail.com. E o telefone 3446-1586. Estou à disposição. Muito obrigada. Nossos encontros na Rádio 79, 590 AM, de segunda a sexta-feira, às 7 horas e 45 minutos. Aos sábados, às 8 horas da manhã, sua Rádio 79, 590. Na TV, é a sua TV Tati, canal 33 UHF, canal 20 da NET e também pela internet www.tati.com, sempre às quartas-feiras às 20 horas e aos sábados às 14 horas, o seu programa Fórum do Trabalhador. Trabalhador, não se esqueça, você tem direitos
Consulte sempre o advogado de sua confiança. Consulte sua representação sindical. Eles devem estar preparados para atendê-los. Até um próximo programa Fórum do Trabalhador.